todo dia a gente vê um escândalo diferente. Então a gente viu agora Banco Master, tem o BNB também, né? BRB de Brasília também, enfim. Como é que o empresário, né, ele consegue se blindar desses problemas financeiros que estão acontecendo? Risco zero existe? Não. Mas quanto mais eu puder minimizar o risco, melhor. Eu estudo sobre investimento diariamente. Eu sou bombardeado de informação sobre investimento. Mesmo que eu não pegue e estude, eu sou bombardeado diariamente de informação. Então, o primeiro ponto para você se blindar disso é ter um especialista. A romantização da pobreza é um problema enorme. Assim. E sobre os casamentos, relacionamentos, inclusive, é uma das maiores causas de separação entre os casais, é a traição financeira. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SciCast. E turma, hoje no SciCast eu recebo um cara que lida diretamente com a engrenagem mais sensível e vital do mercado, que é o dinheiro inteligente. Então, um cara que domina o tabuleiro do mercado financeiro e entende a fundo a mente do investidor. Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho para vocês de contexto de como o empresário e de como o CPF também ele deve lidar com o seu dinheiro no dia a dia. E é uma pessoa muito especial que eu recebo hoje, é uma pessoa que eu conheço há anos, é a pessoa que hoje lida com os meus investimentos. Sim. E, além de tudo isso, é um cara que eu sou padrinho de casamento dele, né? Então, olha a responsabilidade de conteúdo que ele precisa entregar para mim, tá? Não eu entregar para ele. Então, Rendel, seja muito bem-vindo à mesa do SciCast. Espero que a gente possa ter mais um papo, como todos os outros, proveitoso. Mas dessa vez não só para mim, mas também para a audiência do SciCast. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. A gente quase não conversa, né? Não, a gente conversa pouco, né? Pouquinho. Nas resenhas pós-tênis, a gente quase não conversa, os cafés, né? Inclusive meu pato no tênis, tá? Não ganha uma partida de mim. E se falar o contrário, vocês já sabem, né? Eu desafio alguém aí ver. Pra gente tirar a prova disso. Cara, obrigado, prazer estar aqui, prazer falar sobre isso. O que é minha vida hoje, né? O meu trabalho é empresa e investimentos, né? Prazer falar disso pra você e pra essa audiência sua, né? São empresários aí, pessoas que querem mudar de vida, pessoas que querem alavancar os seus negócios, né? Vai ser uma honra bater esse papo aqui com vocês. Não, e é legal, cara, porque assim, dinheiro, né, é um tabu, né, cara? E dinheiro é um tabu para o empresário, Sim. É um tabu para a pessoa física, é um tabu dentro do relacionamento, Sim. Né? E quando a gente não absorve conhecimento sobre o dinheiro, né, a gente tem muito mais chance de fracassar, né? Sim. Então eu acho que assim, é um papo de extrema relevância. Eu acho que todo mundo deveria parar um momento da sua vida e não estudar só sobre o seu mercado, né, mas estudar também como lidar com o seu próprio dinheiro, né? Exato. Porque eu vejo que tem muito empresário que hoje ele tem uma capacidade muito grande de produzir dinheiro, né, de fazer dinheiro. Sim. Não é ganhar, é fazer dinheiro, mas ele não tem a competência de manter o dinheiro dentro do ecossistema dele, né? São muito descontrolados, né? E pior ainda é o que acha que sabe, né? Pior que tem ainda os que acham que sabem. Só para uma comparação simples, se você estiver passando mal, você procura um médico. Qual que é a obrigação daquele médico? É te dar um tratamento completo. Até ali é o trabalho do médico. A opção de seguir ou não é sua. Se você vai construir uma casa, você contrata um engenheiro, um arquiteto para fazer um projeto, ele vai te passar tudo que você tem que fazer. Você vai dar com isso na mão, a opção é sua de seguir ou não. Por que com dinheiro é diferente? Por que as pessoas acham que elas podem lidar com o próprio dinheiro? Fazer dinheiro não significa saber cuidar do dinheiro, né? Pagar as contas, ter um fluxo de caixa, cara, isso é o básico. Mas todo mundo trabalha para que o dinheiro um dia trabalhe para a gente. Todo mundo trabalha para ter tempo. Como que se compra tempo? A única moeda que se compra tempo hoje é dinheiro. Então, as pessoas não se preocupam. E, infelizmente, você falou uma coisa muito certa. A nossa geração, né? A minha geração ali, abaixo da década de 80 ali para baixo, é uma geração que foi muito crucificada por conta do dinheiro. Ninguém pode saber quanto que você ganha, ninguém pode saber o que você faz. Dinheiro é sujo. Cara, quando a gente escutou isso, que dinheiro é sujo? Exatamente. O empresário é sempre malvado, né, cara? A romantização da pobreza é um problema enorme. É um problema enorme, assim. E sobre os casamentos, relacionamentos, inclusive, é uma das maiores causas de separação entre os casais é a traição financeira. É não ter a conversa. Isso é forte, hein, galera? Traição financeira, né, cara? Se vocês fizerem uma pesquisa aí, mecanismos de pesquisa, vocês vão ver que, se não me engano, é o segundo ou terceiro motivo
de divórcio entre os casais é a traição financeira. É a falta de comunicação, a falta de saber falar sobre o dinheiro um com o outro e tudo mais. E é difícil mesmo, tá? Eu sei porque é difícil que eu passei por isso. É difícil você falar, mas é libertador depois que você fala. Porque quando as coisas ficam abertas é muito tranquilo, é muito bom de lidar. Principalmente quando a gente entende que um tem a habilidade de lidar com aquele ali melhor do que o outro. Então, eu mexo com dinheiro de quantas pessoas hoje? Mas dentro da minha casa, quem mexe com dinheiro é minha esposa. Ela é excelente controladora de dinheiro dentro da casa. Cara, ótimo. Eu faço melhor do que ela? Não sei. Mas ela faz muito bem, então deixa ela cuidar disso. Pô, legal, legal. E assim, pra gente começar com 2 pés na porta, né? Eu acho que é um tema que pouco se fala. Acho que hoje, né, com a visibilidade das redes sociais, da internet, a gente acaba absorvendo um pouco mais sobre esse conteúdo, mas ainda vejo que a maioria dos empresários não entendem sobre o tema, que é a blindagem patrimonial, né? Então, hoje, eu tenho vários amigos empresários, né? O nosso ecossistema, ele lida direto com o empresário. Eu já passei por isso também, né? E assim, venho ouvindo seus conselhos e melhorando cada vez mais, mas hoje é tudo muito unificado, né? Então, hoje não existe o dinheiro do CNPJ, o dinheiro do CPF, né? Hoje é tudo uma coisa só. Então, de novo, a pessoa ela tem o dom de produzir dinheiro, mas da mesma forma que ela produz muito dinheiro, ela acaba perdendo o que produziu. E o pior, né? Ela perde no CNPJ e acaba perdendo também no CPF. Fala pra gente um pouquinho sobre blindagem patrimonial, sobre o que é a blindagem, quais os passos da blindagem e o que o empresário e o CPF também, ele precisa ficar atento sobre esse tema. Beleza. O primeiro ponto é a gente tem que separar CPF e CNPJ, sempre. E antes do CNPJ forte, sempre vem um CPF forte. Porque quem faz o CNPJ andar é o CPF. Nenhum CNPJ nasce do nada, nasce por conta própria. Então, todo CNPJ nasceu porque um CPF teve uma vontade de criar uma empresa e fazer um CNPJ. Então, o primeiro ponto é ter a blindagem do CPF. Eu vou falar por você. Se você não estiver à frente das suas empresas hoje, elas podem até andar, mas elas vão andar do mesmo jeito? Pouco provável. Pouco provável. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, pós isso, você tem que ter alguém que, na sua falta, consiga fazer a sua empresa andar melhor que você. Mas esse é um outro ponto. Então, o primeiro ponto é blindar o CPF. Então, quantos empresários hoje que a gente conhece tem ali uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, tem ali um seguro de vida, tem uma previdência? Quantos? Eu conheço poucos. Quantos empresários a gente conhece hoje que o dinheiro da empresa está misturado com o dinheiro pessoal? Paga-se as contas todas. O principal erro hoje que eu vejo é o empresário não ter o seu salário. Ele tira o que está no caixa. Né? Às vezes nem isso. E muitas vezes o empresário paga todo mundo e não paga ele mesmo. Mas peraí, eu sou um funcionário da empresa como empresário. Eu tenho a função de gerenciar e organizar tudo. Por que eu não vou ter um salário? Todo mundo recebe menos eu? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Então você tem que ter uma blindagem desse CPF. Você tem que ter um salário e você tem que ter uma base de planejamento financeiro mínimo necessário. Mínimo. Porque se acontece qualquer coisa com aquele CPF, eu tenho uma empresa com 20 funcionários, por exemplo. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje, total? Putz, se eu pegar todas as empresas, passam de 40. Beleza. Se o Fonseca não pode amanhã gerar renda, são 40 pessoas que estão na rua. Por que a empresa não pode pagar uma blindagem do sócio? Um seguro de vida? Um seguro de incapacidade temporária? Fazer a reserva financeira que se o dono precisar ficar um mês operado, a empresa não vai sofrer com isso, o dono não vai sofrer com isso. E depois fazer a blindagem da empresa. A empresa tem que ter assessoria de investimento. Toda empresa que gera dinheiro tem que ter assessoria de investimento. Assessoria de investimento tem muitos mitos que tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita... Cara, não precisa. Não precisa. Previdência do meu filho, comecei pagando R$100 por mês. Lulu tem 6 anos, né? 7 anos. A Lulu já tem a previdência. A relação com o dinheiro já está sendo construída com ela. Você tem que começar a construir essa relação de alguma maneira. Então, blindar o CPF primeiro, depois blindar o CNPJ, para que eu consiga fazer essa estrutura toda estar blindada. E a blindagem patrimonial, ela passa por alguns pontos básicos, que tem que ser seguidos, não pode ser pulado. Não adianta nada eu ter uma reserva de emergência, mas eu não tenho um seguro de vida. Não adianta nada eu ter um seguro de vida e não ter um plano de saúde.
Não adianta nada eu ter um plano de saúde e não ter uma projeção do meu futuro financeiro. Não adianta nada eu ter uma projeção de futuro financeiro se eu não estou curtindo hoje algumas coisas, se eu não tenho férias. Tudo está ligado nesse meio. Então, se eu sou empresário, eu tenho que ter o meu salário, eu tenho que ter minha projeção de renda, eu tenho que ter as minhas férias, eu tenho que ter alguém que me substitua, eu tenho que ter pessoas para cuidar do meu dinheiro. Eu tenho gerente do banco? Tem que ter banco? Tem que ter banco. O banco precisa pagar conta, precisa receber dinheiro. Tem que ter seu investimento? Tem. Quanto gira de dinheiro na sua empresa todos os meses? Será que aquele dinheiro ali, ele pode ser utilizado de forma mais eficiente? Tem muito dinheiro que a gente chama de dinheiro inútil. Transformar esse dinheiro em dinheiro útil, em dinheiro ineficiente, em dinheiro eficiente. A gente transforma dinheiro ineficiente em dinheiro novo, muitas vezes. Investimento simples. Várias empresas aí têm fluxo de caixa enorme, de milhões, que com pequenas movimentações te dá ali 70, 80 mil no ano a mais, de movimentação ali pequena, que você vai conhecer como assessor de investimentos, não com o gerente do banco. Esse não é o papel do gerente do banco. O gerente do banco, ele está ali para te oferecer produtos. E, infelizmente, ele tem uma limitação de bandeira, né? Ele é um funcionário, ele vai ter que respeitar normas. Pode ser que, às vezes, ele está ali indicando algum produto ou serviço, pode ser que ele não goste, mas ele tem que fazer porque ele tem que seguir uma cartilha. Tá tudo bem. Agora, se você gosta do seu dinheiro, se você trabalha para ter o dinheiro, trabalha para o seu dinheiro, trabalha por você em algum período, você tem que trazer alguém que não tem um viés de conflito de interesse, de te indicar simplesmente porque é bom para mim. Se eu tô te indicando investimento, ele tem que ser bom para nós dois. Não, gente, eu não trabalho porque eu só gosto, tá? Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro e porque eu preciso fazer dinheiro, tá? Então, o que você tem comigo hoje de investimento, você sabe quanto que eu ganho. E isso é o fundamental. O gerente do banco, ele vai te trazer produtos? Vai. Tem linhas de crédito, tem coisa ali que só o banco vai te dar. Muitas vezes é só o banco vai te dar. Mas tem coisas para cuidar do dinheiro mesmo, investimento, cara, tem que ter um assessor de investimento. E assim, né, você trouxe um ponto para mim, é muito sério, né, e eu acho que eu só virei essa chave recentemente, né, então a gente vai falar muito de pessoa física, né, e vamos falar muito de pessoa jurídica, né, então você começou falando que um dos principais pontos, né, da blindagem patrimonial é primeiro o empreendedor ele fazer a blindagem do CPF, e quando a gente fala da blindagem do CPF, né, tem várias formas de se fazer, Sim. né, e aí eu acho que hoje, o Rendel, tem muito... No Brasil, né, cara, essa dificuldade de lidar com dinheiro, acho que é um perfil muito cultural também, né? Porque a gente não é ensinado, a gente não é doutrinado, a gente não aprende a lidar com dinheiro, né? E eu acho engraçado porque hoje eu convivo com gente que tem muita grana, né? Eu convivo com muitos empresários e aí a gente começa a refletir sobre algumas coisas, né, do que você falou. Porque hoje, cara, pô, todo mundo... Pelo menos a grande maioria dos grandes empresários tem iPhone do ano, tá? Então lançou o iPhone 17, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu compro um iPhone Sim. e coloco um seguro no meu iPhone, Sim. tá? Aí eu vou lá e compro um carro, cara. Que seja um carro de luxo ou que seja um carro pro meu dia a dia. Sim. Eu não tiro o carro da concessionária sem seguro. Sem o seguro, tá? Agora, qual que é o meu bem mais importante? É a minha vida, né? É a minha produtividade, é o poder levantar da cama e produzir dinheiro para eu conseguir, que seja acumular mais riqueza ou ajudar mais pessoas. Quantas pessoas hoje, cara, têm um seguro de vida? Né? Então, eu priorizo um seguro para o carro, eu priorizo um seguro para o celular. A gente falou sobre isso, né, no escritório recentemente, Sim. né? Mas, cara, para a máquina mais importante, Exato. eu não tenho um seguro, cara. Não faz sentido, né? Exato. Isso é muito sensível. Isso é um assunto muito sensível. Em estatística, tá? Eu posso estar errado nos exatos assim, mas é mais ou menos isso. Se você pega no Brasil hoje, mais ou menos 17% da população tem algum tipo de seguro de vida. Só que desses 17%, a grande maioria são seguros coletivos, que são aqueles seguros obrigatórios por questão de sindicato. E que normalmente são seguros pequenos, baixos ali, que vai ajudar um pouquinho, mas não vai mudar a vida de ninguém, nem restaurar o padrão normal da vida, que é o objetivo de um seguro de vida. Se a gente for olhar seguros individuais, como que eu tenho, como que você tem, menos de 5% da população tem. Menos de 5%. Menos de 5%. É muito baixo. Pega nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% tem. Se a gente pegar país ultra desenvolvido como o Japão, mais de 90% da população tem um seguro individual.
Ah, mas eu vou ter um seguro de vida para eu deixar depois que eu morrer, quem tá aí que se vire. A gente escuta isso demais. Mudou-se muito o conceito de seguro de vida nos últimos anos. Muito mesmo. As grandes empresas de seguro, quando vieram para o Brasil alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, elas trouxeram um novo conceito de seguro de vida, que é seguro em vida. Um exemplo simples. Se eu estou construindo com você agora um objetivo para daqui a 20 anos, você concorda que daqui até aqui pode acontecer várias coisas com você? Com certeza. Só que quando eu estou fazendo um planejamento financeiro, que engloba investimento, proteção e tudo mais, eu sou responsável por fazer com que você chegue daqui até aqui, mesmo que aconteça algo nesse meio do caminho que interrompa essa ideia. Como que eu faço isso? Com seguro de vida. E o que pode acontecer aqui? Várias coisas. Acidente, violência, doença grave, coisa que está no dia a dia. Semana passada eu paguei, 2 semanas atrás, paguei uma cobertura de seguro de doença grave pra uma das minhas melhores amigas, minha advogada. Mais de 20 anos de amizade. Pessoa saudável, em 20 dias detectou um câncer. Entendeu? Então, a pessoa fala assim, mas é só pra morrer. Não. Cara, se você ficar inválido hoje, exatamente, nunca mais puder trabalhar. Qual que é o seu custo de vida? Ah, meu custo é 20 mil por mês. Eu preciso de 20 mil para sustentar minha família. Cara, e se a sua invalidez gerar despesa? Quanto vai ser essa despesa? Você tem ideia? E eu acho que ainda tem mais um agravante, né, o Render? Porque quando a gente fala hoje do pequeno e do médio empreendedor, né, é o eu empresa. Eu presa. Então, muitas vezes, esse cara não tem um sócio, né? Não. Muitas vezes é o seguinte, ou esse cara vai para a trincheira produzir, ou o dinheiro não chega. E qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, cara, que atrapalhe a tua produtividade, você quebra o teu negócio, você quebra o teu patrimônio, você quebra a tua família, né? Tem uma frase que a gente usa no seguro de vida, que ela é uma frase muito sábia, sabe? Que ela fala o seguinte, eu nunca vi ninguém quebrar por pagar um seguro de vida. Mas eu já vi muita gente quebrar por não pagar um seguro de vida. Exemplo simples, tá? Um carro de luxo hoje. Vamos pegar aí um carro de luxo, $500 mil. Quanto que custa um seguro desse carro? Um carro de $500 mil hoje, você vai pagar uns 20, 25 mil reais. Depende da tua 4%, idade, depende do carro. mais ou menos. 4%. Mas vamos falar de uns 20, 25 mil reais. 25 mil. Vamos colocar, arredondar, 24 mil. No ano, dá R$2 mil por mês. Você está segurando um patrimônio de R$500 mil. Que está depreciando. Que está depreciando. Mais o PVA e tudo mais, mas isso não vai contar aqui. Quanto que custa um seguro para você de R$500 mil? Nossa, deve ser menos de R$100, sei lá. Menos R$100, né? Não. Depende da idade, depende da saúde e tal. Mas vamos lá, vai custar R$500. Então, cara, eu tô muito mais preocupado em proteger o meu carro, que vai ser a primeira coisa que eu vou vender quando acontecer, do que me proteger. E outra, quando você vende patrimônio, vender por oportunidade é diferente de vender por necessidade. O meu carro de 500 mil na oportunidade, pode ser que eu consiga 500 mil, 510, 550. Mas na necessidade... Não, eu vou queimar. Eu vou queimar ele o mais rápido possível. Então, o risco... Eu concordo que o risco do seguro do carro, o risco é maior do carro, muito maior. Mas o impacto é pequeno. Porque se você realmente tem dinheiro, mesmo que não tenha dinheiro, tá? Se roubaram seu carro, você vai ficar com muita raiva, vai ficar triste, vai passar por todas as fases do luto ali, mas você vai comprar um carro de novo. Pô, e aquilo, né, pessoal? Quando a gente traz um contexto como esse, que para mim é um contexto muito mais educacional, a gente entende que, né, no país que a gente vive, não é todo mundo que tem a condição hoje de bancar um seguro de vida, né, enfim. Mas tá? Você acha, cara? Porque hoje se eu falo, por exemplo, aí de um seguro de R$500 mil, Tem né? seguro de vida hoje que é mais barato que streaming. É? Tem seguro hoje que é mais barato que streaming. É cultural, então, né, cara? É cultural. Tem seguro para todos os gostos. Você pode montar uma configuração de seguro do jeito que você quiser. Nesse momento, e o seguro de vida, ele é um seguro, ele é modular. E ele é um seguro que ele tem que ser acompanhado constantemente. Por quê? A nossa vida vai mudando. Tem altos e baixos. Se você está na fase alta, você tem que ter um seguro maior. Se está na fase baixa, tem que ter um seguro menor. Se eu estou crescendo, ele tem que crescer e me acompanhar. Eu não preciso, estou começando agora, sou empreendedor. Cara, eu não preciso ter um seguro de milhões. Cara, eu preciso ter um seguro que ele esteja configurado para minha necessidade atual financeira. Para se eu ficar inválido totalmente, eu tenho ali a minha renda. Se eu tiver uma doença grave, ele me auxiliar no período que eu for tratar essa doença grave. Então, o seguro é configurado. A gente consegue fazer seguro de R$30, R$40, R$50. Uma pausa rápida para quem está assistindo esse episódio.
Se o seu negócio fatura alto, mas você percebeu que curso ou conteúdo já não resolve mais os seus problemas complexos, seu gargalo é um só: falta de ambiente. O Ciclub é a mesa estratégica onde empresários blindam suas operações e validam suas decisões. O filtro é rígido e pouquíssimas pessoas entram. Se você quer sentar nessa mesa, escaneie o QR Code agora e faça já a sua aplicação. Claro, dependendo da cobertura, vão ser seguros mais caros. Dependendo do que você venha a cobrir, são seguros mais caros. Tem seguros que vão servir para a sucessão do patrimônio também. Além de cobrir a pessoa, ela tem uma parte ali ligada para fazer a sucessão daquele patrimônio. Às vezes tem um patrimônio muito alto, eu tenho muito ativo imobilizado que vai entrar no inventário, que vai ter um custo alto, 10, 11, 12% ali do patrimônio vira inventário. O seguro de vida ele também é uma ferramenta para fazer isso, até mesmo para falta. Para ausência precoce, o seguro de vida funciona. Por quê? O seguro de vida ele é um instrumento que ele não passa no inventário. Ele e previdência privada. Então, se a pessoa morre hoje, a família entrou com a documentação completa, em 30 dias o dinheiro está na mão da família. Sem custas de inventário. Tem as custas normais de imposto, mas sem custas de inventário. Então, a pessoa tem um patrimônio de 10 milhões, não tem nada líquido. Ou se tem líquido, vai ter que pedir uma autorização judicial para poder pegar o dinheiro e começar a fazer o inventário. Se ela tem um seguro de vida, rapidamente a família recebe aquilo. Restaura o padrão, a família se preocupa apenas com o luto e não com o dinheiro, porque a primeira preocupação que a gente tem é o dinheiro, principalmente se a pessoa for um arrimo de família, né? For o principal gerador de renda da casa. E segundo, a família tem dinheiro ali para poder dar sequência nesse inventário. Então, o seguro ele é uma ferramenta extremamente importante para qualquer pessoa que empreenda e que tenha patrimônio. E a gente engloba todo mundo, não é só empreendedor. Você pega servidores públicos, pessoas concursadas, às vezes elas acham que elas estão protegidas porque elas estão no concurso público, só que elas esquecem que a lei, a regra do concurso, ela veio mudando. E vai mudar cada vez mais. Hoje um concursado hoje, que entrou de 2013 para cá, se não me engano, se eu estiver errado, me corrijam depois, de 2013 para cá, se ele fica inválido ou alguma coisa assim no início, ele recebe menos que um CLT. Então a pessoa acha que está protegida por ela ganha bem se ela estiver trabalhando e saudável. Então o seguro de vida, ele tem que ser desmistificado nesse sentido. Ele é uma ferramenta de proteção, blindagem, de restauração da condição natural e normal de uma família. Que se a família tiver uma perda, que ela se preocupe somente com a perda física, não com a perda financeira que pode vir junto. E o empreendedor, né, cara, ele tinha que ser a primeira pessoa a levantar essa bandeira, né? Porque, assim, empreender no Brasil é um risco, né, cara? 100%. Empreender no Brasil é um risco. Hoje, cada vez mais difícil o pequeno e o médio empresário adquirir e guardar patrimônio, tá? Infelizmente, a margem dos negócios estão cada vez mais apertadas, mais espremidas. Então, dificilmente você consegue criar uma reserva financeira, uma reserva de investimento que te garanta uma aposentadoria caso alguma coisa aconteça, né? Então, assim, é mudança de chave, né, cara? Não tem muito o que fazer, né? Então, assim, é cultural. E falando sobre aposentadoria, é até interessante você falar isso também, porque muita gente fala, mas tem o INSS. É o sistema mais falido hoje do Brasil, né, cara? A gente tem uma brincadeira no mercado financeiro do que significa INSS pra gente, né? Contratação da gente. Isso nunca será suficiente. E não vai ser. A minha geração e a sua geração é uma geração que já não vai conseguir aposentar pelo INSS. Eu nem penso nisso, cara. Não, a gente tem essa cultura, né? De não pensar nisso, de fazer o nosso. Agora imagina quem tá pensando nisso. E outra, é um dinheiro mal trabalhado, é um dinheiro que rende hoje em média 3% ao ano. A Previdência tem um déficit trilionário, Previdência Pública, né? Tem um déficit trilionário. Se a pessoa guardar a mesma quantia que ela guarda em uma previdência privada, ela vai ter 10 vezes mais, com um dinheiro muito bem trabalhado e ela tendo autonomia sobre esse dinheiro. A depender do que acontece, não tem sucessão, né? Não tem sucessão. A grande maioria não tem, porque tem a regra hoje também. Se o casamento for recente e tal, tem várias regras também. Não tem sucessão. Então a pessoa contribuiu para um sistema furado que só serve para emprestar dinheiro para os outros a juros.
o governo gerar uma máquina e não vai dar futuro para ninguém. Então, por falta de conhecimento. Mas aí é muito quebra de paradigma e quebra de cultura que a gente vem falando, né? Isso é o mais importante. O trabalho hoje nosso, na parte de seguros, ele é um trabalho de mais quebra de paradigma e conscientização do que tudo. Não, legal. E assim, galera, a intenção desse papo com o Rendel, né? Lógico, acho que assim, o principal não é vender seguro para ninguém, né? É trazer para vocês um pouco do conceito e para que vocês entendam A né, necessidade. que existe uma necessidade e não é tão inacessível como muitos pensam, e não é algo tão complexo, né, cara? Então, assim, você acabou de me corrigir, qualquer um hoje pode ter acesso a um seguro. Acho que principalmente o empreendedor, né, cara? O empreendedor, ele tem mais caixa, ele tem... Por mais que ele não tenha caminhão de dinheiro, mas ele tem mais recurso para fazer uma contratação. E aí a gente trouxe um cenário, cara, de CPF. Agora, falando de CNPJ, principalmente para aquela empresa que está crescendo, aquela empresa que hoje está em outro nível, né? Acho que da mesma forma, cara, que hoje existe uma dificuldade de dentro do relacionamento, marido e mulher, falar sobre dinheiro, entre os sócios também existe uma dificuldade, né? Sim. E existe, cara, hoje seguro de sucessão, né, de empresarial. Sim. É um pouco do que a gente conversou, né, cara? Pô, Sim. Hoje eu sou a cara do meu negócio, né? Eu tenho a expertise do meu negócio, você é meu sócio. Se amanhã eu venho a falecer, cara, não faz sentido a minha esposa tocar o meu negócio, porque ela não tem um conhecimento, né? Pelo contrário, ela entrar para a operação vai complicar o negócio, né? Vai. Normalmente quebra o negócio. Quebra o negócio. Então, hoje também existe, né, cara, modalidade de seguro de sucessão empresarial, né? Sim. Como é que funciona, cara? Traz um pouco do contexto que muita gente também não conhece. No empresarial, a gente começa falando que até para o empreendedor que está naquele momento e que ele não quer fazer um seguro individual, ele pode fazer o empresarial e que ele faça parte dele com coberturas menores e que vai ser muito mais barato. Tá? Então, eu não consigo fazer o meu individual, que ele é mais caro, mas eu quero fazer o meu empresarial, que eu proteja a minha equipe e me proteja junto, também é possível. E são seguros bem baratos, tá? Inclusive. O seguro de sucessão, seja ele pessoal, seja ele empresarial, ele tem o objetivo de repor ou recompor o que aquele sócio tem em relação à empresa. Porque vamos... Hipoteticamente, temos uma empresa de 1 milhão. Somos sócios em 6,5. O capital da nossa empresa é de 1 milhão. É 500 mil meu, 500 mil seu. Então, teoricamente, eu coloquei 500 mil, você colocou 500 mil. E se eu morro amanhã? A minha esposa vai ser dona dos meus 500 mil. Aí o primeiro ponto, você quer ela como sócia? Ela quer ser sócia? Às vezes a empresa é uma empresa pesada que ela não quer ter contato nenhum mais com a empresa. Às vezes o marido infartou, ela não quer ter contato, mas ela vai ser obrigada, porque a geração de renda da empresa dela, da família dela vem dali. O seguro vem para tampar esse buraco e garantir o funcionamento da estrutura empresa. E garantir que a família não saia prejudicada com a morte do sócio. Porque a gente vê muita gente sendo tirada de empresa. A família vende a parte por mixaria e tal. O seguro de sucessão empresarial, ele funciona da seguinte maneira. Eu e você somos sócios, a empresa faz um seguro pra gente, a nossa empresa, o Cigrup, o Cicast, fez um seguro pra gente. Esse seguro, ele contempla em morte ou invalidez total, a minha parte e a sua parte. Então, se acontecer comigo ou com você, invalidez total ou morte, a empresa está pagando um seguro para que isso acontecer, quem vai receber os 500 mil? A sua família. Automaticamente, temos um documento paralelo a isso. Isso tudo tem que ter questão jurídica, tem que estar no contrato social, isso tem que estar tudo escrito, tá? No acordo de cotistas tem que estar lá a pólice do seguro e tudo mais. Mas automaticamente a família recebeu aquele dinheiro. Quem propõe o seguro é a empresa, quem paga o seguro é a empresa, mas quem vai ser o beneficiário é a família. E aí, automaticamente, a família recebeu, a empresa passa, aquelas cotas daquele sócio, elas passam a ser da empresa. Da empresa, não do outro sócio. Da empresa. Porque quem propôs o seguro? A empresa. Quem está pagando o seguro? A empresa. Você vai ficar só você de sócio? Você vai fazer o que você quiser com as cotas. A empresa é sua. Mas se tem mais sócios, aquelas cotas vão para o caixa da empresa. A empresa pode vender, pode distribuir, pode fazer o que quiser. Aí é um outro ponto que o conselho vai decidir e tudo mais. Beleza. Mas ali você entendeu que garante que a família tenha o dinheiro que o sócio investiu ali, de volta, não tenha vínculo com a empresa para evitar problemas e conflitos.
E vai dar tranquilidade para a empresa continuar seguindo o caminho dela. Porque eu não ter poder de decisão mais porque eu morri, eu tô inválido, é uma coisa. Agora, uma pessoa que não entende nada no negócio começar a ter poder de decisão igual você vai ficar feliz com isso? Por melhor que seja sua relação com a pessoa, você vai ficar feliz com isso? Não. Não tem expertise. Mesmo se for sócio da empresa, tá? Também não funciona. Então, o seguro de sucessão serve para isso. Para fazer a sucessão da empresa para outra pessoa. Não sei se vocês sabem, gente, todo contrato social tem cláusula de morte. Né? A causa de sucessão. E ali dita-se regras. Na morte do sócio, a parte do sócio vai ser distribuída entre os outros sócios, na morte vai ser vendida, vai ser designado alguém para comandar. Tem várias coisas. Isso tem um padrão, mas a gente pode definir o que a gente quiser. Né? Então, mas o que é normal? Que a família assuma a parte do falecido, do inválido e tudo mais. Esse é o normal. O seguro vem para isso. Nesse sentido. E isso garante que a empresa continue andando. Com certeza, com certeza. E tá vendo, galera, o quanto é importante a gente adquirir e absorver conhecimento, porque, de novo, né, às vezes a gente acha que é um bicho peludo, né, cara, um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, né, você precisa ter um especialista sentado com você, Sim. olhando para o teu negócio, né, Sim. e aí é a função do assessor, né, no caso é o corretor de seguros, né, o corretor de seguros vai fazer essa função. E a diferença do gerente de banco, né, cara, que tá ali muitas vezes só para te ofertar um produto, né, porque o empresário, ele tá sempre pensando no quê? Em como produzir mais dinheiro, em como trazer mais caixa, né, em como fazer o negócio crescer. Exato. Mas e se tudo der errado? Quem olhou para aquilo, né, cara? Exatamente. Ele não costuma olhar para trás. Ele olha só para frente. Tá errado. Não tá errado, tá certo. Tá tudo certo ele olhar só para frente. Só que ele tem que estar resguardado. Você vai fazer uma viagem de 1.000 km com um carro, você não vai fazer uma revisão nesse carro? Sim. Com certeza. Você vai fazer uma viagem para Europa, você não vai fazer um seguro de viagem? A gente se resguarda para tudo. Mas por que para a vida da gente a gente não se resguarda? Com certeza. Entendeu? Isso é um ponto fundamental. E outra coisa, gente, falando sobre o gerente de banco, tá? O gerente de banco, ele chegou ali, ele estudou, ele batalhou, ele é um excelente profissional para estar ali, ele teve todos os méritos dele, mas muitas vezes ele não tem o conhecimento técnico específico que um corretor de seguros vai ter, que um assessor de investimento vai ter. Por quê? Para ser um corretor de seguros, você tem que ter certificação do SUSEP, você tem que estudar e passar numa prova. Você ser assessor de investimentos, você tem que estudar uma prova da Ancor, ter certificação, que você tem que revalidar todo ano. O gerente do banco, ele vai ter uma certificação dele ali, mas é uma certificação que, infelizmente, é superficial, tá? É superficial. Não é o core dele, né? Não é o core. A certificação dele vai ajudá-lo a trabalhar com o produto, ele vai ter um entendimento dos produtos. Só que o gerente do banco, gente, ele não tem tempo de sentar com um cliente como você e fazer uma reunião de 2 horas. Esteira de produção, né, cara? Ele vai atender várias pessoas. Ele tem 10 mil pessoas que ele atender. E para falar de diversos temas, né? Exato. Então, é expertise mesmo no negócio. Tá? Então, não é crítica, tá, gente, a gerente de banco. Tem vários amigos que são gerente de banco, inclusive. Mas eles estão numa situação que eles vivem apertados dos dois lados. Uhum. Então, que eles têm que seguir a cartilha que é mandada a eles, infelizmente. Pô, legal. E, Rendel, agora eu queria fechar um pouco dessa caixinha, né? Eu acho que, assim, a gente trouxe um conhecimento, a gente trouxe um conteúdo legal, e eu queria que o pequeno e o médio empresário entendesse que ele precisa começar a se resguardar para ter mais perenidade dentro do teu negócio, né? Então, eu queria fechar essa caixinha agora, e eu queria abrir a caixinha do Rendel agora empresário, tá? Do Rendel empreendedor. Hoje, né, você é head de expansão, né, de uma empresa que está crescendo cada vez mais, né? Expansão e administrativo. Expansão e administrativo, né? Eu venho acompanhando aí o sucesso da marca de vocês, da empresa de vocês, várias premiações, né? Sim. Esse ano já foram quantas premiações? Pelo menos 2. Esse ano? Pelo menos 2. No ano passado? Algumas. Perdi a conta. Eu venho acompanhando o sucesso do negócio de vocês. E hoje vocês têm um negócio, vocês têm uma empresa que é extremamente concorrida, né? Então, assim, existem várias empresas dentro do teu nicho. Para você, cara, eu acho que não fórmula, tá? Mas o que faz hoje a empresa do Rendel ter tanto sucesso dentro do mercado financeiro, que é um mercado extremamente canibalizado, Sim. É um mercado extremamente concorrido? É a empresa do Rendel, né? É a empresa dos sócios, né? Porque primeiro é colocar que uma sociedade, muitas vezes, ela não nasce de amizade, ela nasce de afinidade, mas é fundamental que os sócios se tornem amigos. É fundamental que os sócios dialoguem e que discordem.
Então, gente, sociedade não é concordar, tá? Sociedade é discordar. Mas Pelo contrário, é o equilíbrio da sociedade na discordância também. Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. Somos sócios que discordamos, sim, constantemente. Temos os nossos arranca-rabos, mas a gente sempre pensa que o CNPJ é em primeiro lugar. As nossas decisões sempre são pautadas no CNPJ. Fazer o CNPJ funcionar. Eu acho que o principal motivo do nosso sucesso hoje, primeiro é fazer o que tem que ser feito. Se tem que mudar de rumo, se tem que fazer, se tem que refazer, se tem que dar um passo para trás, dar um passo para frente, mudar de área, a gente vai fazer. Sempre. A gente sempre fez isso. O segundo ponto é sempre ter diálogo aberto. E é sempre falar tudo. Igual no casamento. Falar tudo. O que tá bom e o que tá ruim. E uma coisa que eu vejo que é diferente que a gente faz, que muita empresa não faz, a gente tem pequenas vitórias diariamente. As empresas não comemoram as pequenas vitórias. Cultura. A gente comemora as pequenas vitórias. A gente tem as vitórias mensais, a gente dá um troféuzinho lá pro assessor que é o destaque do mês. A gente tem as vitórias trimestrais, que é os assessores que batem as metas, a gente faz um happy hour com esse cara, leva para um restaurante legal, um lugar bacana. A gente tem as métricas anuais, que são as premiações que a gente faz. A gente tem as campanhas, a gente está fazendo uma campanha agora da Copa do Mundo, que quem ganhar vai ganhar um computador. A gente teve uma campanha que acabou mês passado, que o vencedor levou uma TV de 55 polegadas e um Play 5. Isso um colaborador Um assessor. de vocês, um assessor interno. Uma campanha interna. Que legal. Então, a gente comemora as pequenas coisas. Eu acho que isso é um ponto... Cara, a gente passa a grande parte da nossa vida dentro da nossa empresa. Quantas horas por semana você vê Lulu? Nossa. Cara, eu vejo... Hoje o Caio, meu filho, já tá grande, eu vejo o Caio pouquíssimo. Quantas horas você vê a sua esposa? Quantas horas eu vejo a minha esposa? A gente passa muito mais tempo com os nossos sócios, com a nossa equipe, do que com a nossa família. Então, se a gente tá ali comendo 1 quilo de sal, como diria minha mãe, cara, por que a gente não pode comer 1 quilo de açúcar? Por que a gente não pode comemorar? E às vezes a pessoa, não, mas eu não tenho dinheiro. Cara, tem coisa que é super barata de fazer, que você não precisa. Você dá um bombom no Dia das Mães. Você dá no final do ano um panetone. Você sair e levar a turma pra almoçar. Cara, qual caixa de empresa que não suporta... Uma empresa que não tem um caixa que suporta pagar um almoço para colaborador, cara, você tá no caminho errado. Cara, e isso que você falou para mim é extremamente importante, né? Porque hoje a empresa, ela lida com o colaborador como se o colaborador só pensasse no dinheiro, né? E lógico, a gente trabalha por dinheiro, o colaborador ele tem, né, que sobreviver. Sim. Mas eu acho que tem um ponto muito mais importante do que o dinheiro, né? Eu acho que, assim como no relacionamento que você cita bastante, o colaborador ele precisa sentir a segurança Exato. do local que ele trabalha, a confiança do local que ele trabalha, mas também o reconhecimento. Tem né? que ser valorizado. E esse reconhecimento, às vezes, cara, não precisa ser um aumento de salário, não precisa ser uma subida de cargo. Não. Né? Porque às vezes ele construiu uma coisa tão legal, cara, que se você pega esse cara, você leva ele para almoçar. Exato. Ou uma coisa que eu faço também, né? Dia dos Namorados está chegando, tá? A gente tem colaborador que é casal. Né? Então, tem o meu colaborador que é casado, tem a minha colaboradora que tem o namorado. Então, aquele cara entregou, né? Aquela colaboradora entregou. Paga o jantar pro casal no melhor restaurante de Belo Horizonte, que às vezes vai custar o quê, cara? R$300. 300, 400, 500 reais. Olha a energia que você vai dar para aquele Exato. cara voltar, né? E querer entregar mais dentro da cadeira dele, né? E outra coisa. Você pega, nós estamos em junho. Cara, festa junina. Cara, quanto que custa fazer uma festa junina pra sua equipe? Ixi, você vai comprar ali 2 caixas de paçoquinha, comprar um pão de queijo, mandar fazer um caldo, um cachorro quente. Você vai gastar de R$200. Vai enfeitar o local, vai colocar você vai uma gastar música. R$200. E é Se isso. você for lá no meu escritório hoje, tem lá essa campanha que a gente tá fazendo, é baseada na Copa do Mundo com festa junina. Então tem lá as bandeiras dos países com as bandeirinhas verde e amarela. Foi, cara, coisa barata de fazer. E uma outra coisa que você falou também que é bem interessante. Quando o funcionário pede demissão, ele não está pedindo demissão da empresa. Ele está pedindo demissão do líder direto dele. E aí é um ponto que a gente tem muito que ter cuidado como líder, que é um ponto para as empresas terem sucesso. A gente olhar como que a gente está sendo com os nossos liderados. Qual está sendo a comunicação com esse liderado? Uma coisa que a gente tem na nossa empresa, tá? Que a gente teve, acho que só não foi 0, acho que foi 1 até hoje.
Hoje, quando a pessoa entra na minha empresa, ela sabe todas as regras para quando ela vai sair. Seja do estagiário ao sócio. Legal. Todo mundo que está lá dentro hoje sabe a regra de saída. Porque para casar é muito bom. Olha para descasar. Todo mundo sabe. Então, eu acho que esse é um ponto também que a gente tem de sucesso. A gente pode melhorar nisso? Sempre. A gente está longe do ideal. A gente melhora a cada dia. Mas isso não é uma coisa que a gente tenta fazer o máximo possível. Todo mundo que vai entrar, cara, sabe todo o processo de onboarding. Passa por um onboarding. Todo mundo passa por um onboarding. Importante também, tá, gente? Isso é importante. Não pegar a pessoa jogada na empresa. A pessoa tem que se ambientar. Vai fazer um onboard ali. Nosso onboard de assessor, por exemplo, é de 1 mês. O cara fica 1 mês dentro da empresa, conhecendo os processos comerciais da empresa, conhecendo a estrutura da empresa, treinando. Ele está sendo pago ali para treinar e aprender sobre a empresa. Então, esse é um ponto fundamental também, que eu vejo que é um dos nossos diferenciais para o sucesso. E outra coisa que a gente negligencia, né, cara? O empreendedor, né? O processo de onboarding, por exemplo. Pô, você tem um processo de onboarding de 30 dias, né? Às vezes, na visão de quem contratou já paguei o primeiro mês para esse cara, para ele não botar a mão na massa e não produzir. Mas, às vezes, cara, o impacto de economia lá na frente financeira é muito maior do que você pegar essa pessoa, botar na cadeira e se vira, né? Exato. O turnover é muito alto. Você diminui bastante o turnover com isso. Bastante. Porque o cara já se sente ambientado. Naquele início ele não está sendo cobrado por resultado, ele está sendo cobrado por aprendizado. É diferente. E rendeu vocês hoje, né, cara, como uma empresa de investimento que vem crescendo muito, né, cara, vem conquistando um espaço relevante no mercado, de novo, várias premiações e premiações consideráveis, né, cara? Então, assim, não estou falando de premiação porque conseguiu trazer X de investimento para a carteira, né? Então, assim, são premiações que vão muito... Destaques nacionais e algumas coisas. E batendo, assim, as grandes marcas de mercado. Sim. Né? Na tua visão, cara, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para liderar a expansão da empresa de vocês, tá? E lógico, você já trouxe para mim, né, alguns cases de sucesso da estrutura, mas vamos falar agora das dificuldades, né? Porque muitos empresários hoje, eles desistem quando estão diante das primeiras barreiras, né? E eu acho o caso de vocês, cara, um caso de sucesso bem disruptivo, porque, de novo, né? Hoje, a empresa de vocês é uma empresa pequena, né? Mas bate de frente, cara, em vários gigantes de mercado. Né? Traz um pouquinho desse contexto pra gente, eu acho importante. A expansão, eu tô saindo da expansão, né? Eu tô passando ela para um dos meus sócios, porque a função administrativa ela é uma função que toma bastante tempo. A parte da empresa funcionar, a parte de contratos e tal. Essa parte burocrática hoje toda sou eu que faço, então é uma parte que demanda uma atenção muito grande, né? Chega um contrato, é uma coisa muito complicada. Então, eu estou passando um pouquinho, mas eu fiquei quase 2 anos aí à frente da expansão da empresa. Quem não tem dificuldade de expansão hoje? Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo. Todo mundo tendo dificuldade para contratar. O dinheiro é caro hoje, né? O dinheiro é caro. O CAC para um profissional é o CAC mais caro que tem. Porque se o cara entra e fica 1 mês, sai, o CAC é altíssimo. Exatamente. Então, a gente não olha para isso às vezes, né? A gente olha só o CAC do cliente, né? Então, é custo de aquisição do cliente e o custo de aquisição do colaborador. Então, é CAC também. Qual que é o CAC da sua empresa para o colaborador? A gente tem que ficar atento nisso. O principal desafio, primeiro, é achar pessoas que tenham a veia empreendedora. É muito fácil falar que você quer ganhar 50 mil no mês, mas é muito difícil achar quem quer ter o sacrifício para chegar até lá. Infelizmente, né, a gente criou-se uma cultura do imediatismo em tudo. Os 2 segundos de tela, né? Então, hoje, os jovens já nascem querendo ser gerente com 3 meses, com um ano ser CEO, daqui 2 anos é dono da empresa. Não se cria o processo. Então, a expansão ela vem de um processo. Esse processo começa por onde que eu vou selecionar essas pessoas? Eu vou trazer do mercado? Não vou trazer do mercado? Eu vou formar? Hoje eu formo o cara. Eu pego um cara que não é do mercado financeiro, igual eu não era, trago ele dentro da minha empresa, 30 dias e transformo esse cara. Então, eu acho que o principal diferencial é esse. O principal desafio hoje é achar quem queira trabalhar, ter trabalho e não emprego.
Esse eu acho que é o principal desafio. É diferente você ter trabalho e ter emprego. Você tem emprego ali, horário fechado, de 8 às 8, tá. Entrega, eu tô Acabou, vai sendo embora. pago pra fazer e Exato. é isso, né? No meu negócio, é um negócio extremamente escalável. Extremamente escalável. E que você não tem limite de ganho. Você pode ganhar infinito. Qual que é o... É achar a pessoa que tem a disponibilidade e falar assim, cara, eu quero trabalhar infinito para eu ganhar infinito. Eu quero ter um período ali de maturação. É muito difícil hoje contratar, cara. Muito difícil. A gente tá num momento, assim, que as muletas sociais, elas estão dificultando contratar para todos os lados. A cultura desse paternalismo social aí, ele tá interferindo diretamente pra gente, empresa. E não só isso, né? Eu acho que a gente vive um momento de mercado que todo mundo é expert em tudo, mas no fundo ninguém sabe fazer nada, né, cara? O mercado não precisa de pessoas generalistas. Precisa de especialistas que entendam no generalista. Cara, e você tocou num ponto agora, deixa eu só te interromper, porque hoje eu vim ouvindo um podcast quando eu tava vindo trabalhar, né? E aí, cara, eu achei muito, muito interessante um ponto do podcast, tá? Que eles falaram o seguinte, tá? No futuro, 2 pessoas vão ser as pessoas mais bem monetizadas dentro de uma corporação, tá? Primeira pessoa, tá? A gente fala de um gestor, e a segunda pessoa, a gente fala do especialista, tá? E o que está acontecendo hoje, cara, dentro das empresas, que eu achei, assim, fenomenal, fora da curva, e é uma dificuldade que as corporações mais tradicionais hoje, elas estão enfrentando, tá? Porque no fundo, cara, o gestor, ele tem a função de liderar, de gerir, de comandar. Sim. O especialista é quem realmente entrega resultado dentro da empresa. Muitas vezes, cara, e é até estranho, né, falar dessa forma, mas muitas vezes quem traz o dinheiro para a empresa não é o gestor. Quem traz o dinheiro para a empresa é o especialista. E o que está acontecendo hoje, cara, é que muitos especialistas estão sendo mais monetizados do que os seus gestores, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um gerente comercial, tá? Um exemplo. Esse gerente comercial, ele ganha ali R$ 10.000 por mês, mais o comissionamento. Mas muitas vezes na empresa, eu tenho um especialista de vendas que ganha muito mais dinheiro do que o gerente comercial, né? E isso está criando um atrito entre as funções. Sim. E a gente vive numa era, né, cara, era digital, né? Era da internet, né? Então, hoje você pega, por exemplo, vamos falar de marketing, né? Hoje você tem um especialista de marketing dentro da tua estrutura que ganha, cara, mais do que CEO. Né? Então, se você pegar uma empresa que fatura ali, sei lá, seus 500 milhões, né? Ou mais do que isso, às vezes ele vai ter um especialista de tráfego pago que em um ano vai ganhar 2, 3 milhões de reais. Né? Então, para você ver, né, a dança das cadeiras, né? E o quanto a gente precisa se tornar mais especialista hoje para ganhar mais terreno e ter mais, cara, mais chance de ganhar, né? Mais dinheiro, de ser melhor remunerado dentro do mercado, né? Sim. Então, assim, te interrompi porque vai muito de encontro com o que você falou, né, cara? A gente viveu uma cultura que todo mundo tinha que saber tudo. Hoje eu ponho o jaleco de especialista em isso, amanhã eu tiro esse jaleco e ponho o jaleco disso. Cara, eu não concordo com isso. Eu sou especialista em investimentos. O que abrange dentro do meu investimento? Cara, hoje abrange lá 5, 6 produtos. Só os investimentos já tem uma gama de produtos infinito. Mas eu tenho ali o seguro de vida, previdência privada, consórcio, plano de saúde, seguro de responsabilidade civil. Cara, naquilo ali eu sou especialista. Eu poderia buscar várias coisas, colocar aqui no meu pacote? Poderia. Mas eu não vou ser um especialista. Eu vou ser um generalista. Voltando no bancário. Gerente do banco. Ele é generalista. Para a função dele, ele tem que ser o generalista. Aí é uma brincadeira, né? Que a gente até fala. Cara, o generalista é igual o pato. O pato quer nadar, quer voar e quer andar. O pato não nada direito, não voa direito e não anda direito. Essa é boa, hein? Mas é verdade, né? Pensa pra você ver. É verdade. O pato grita, ele bota ovo que é... Ninguém... Ele bota ovo sem fazer barulho, ninguém gosta do ovo dele, que é muito mais saudável que o da galinha. Ele quer voar com os outros, ele não consegue voar. Ele quer nadar ele não consegue nadar direito. Ele quer andar, ele não consegue andar direito. E aí? Essa é a função de um generalista hoje. Ele acha que ele pode fazer tudo e não faz nada.
Tem uma coisa muito simples também, que a gente fala que é pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É o generalista. Ah, não, hoje eu vou falar aqui disso, hoje eu vou falar daquilo, hoje eu vou falar disso aqui. E aí você nunca vai conseguir traçar um caminho. Então, a gente entendeu isso como empresa. Nós somos especialistas em planejamento financeiro. Legal. O que engloba ser especialista em planejamento financeiro? As 6 vertentes do nosso planejamento. Aí, nós somos generalistas, só que depois de ser especialista, eu vou conseguir lhe fazer um trabalho todo montado, bonitinho. Então, isso é um ponto diferencial pra gente. Eu acho que o sucesso nosso parte disso também. A gente já teve uma gama de produtos muito grande, a gente foi cercando, porque a gente entendeu qual que era o nosso core business. O que a gente fazia de melhor? É isso. Beleza, vamos focar nisso aqui então. Vamos ser especialistas nisso aqui então. Ok. Foi aí quando a gente começou a deslanchar. E isso é importante, né, cara? Deixa eu ser o melhor naquilo que eu faço, Exato. né? Porque ser o melhor naquilo que você faz, né? Você Exato. ser um especialista naquilo que você faz, te faz também ser mais caro, Exato. né? A tua hora é mais cara. Exato. Né? E é interessante porque eu fui fazer uma consultoria agora recente em Divinópolis, tá? Para uma empresa de ar-condicionado. Uhum. E aí, cara, essa empresa de ar-condicionado, ela recebeu essa empresa de ar-condicionado, ela é especializada, tá, em ar-condicionado para grandes indústrias, enfim, são especialistas naquele tempo, Uhum. naquele tema, né? E aí, cara, ela recebeu uma solicitação de cotação, tá, para poder instalar uma estrutura de ar-condicionado numa grande indústria lá de Divinópolis, cara, indústria grande. Enfim, não vou falar o nome porque não cabe, né? E aí, cara, eles montaram um planejamento, montaram um orçamento e entregaram para a pessoa que estava responsável da indústria. O cara da indústria olhou para aquilo, falou, cara, isso aqui não faz sentido, isso não faz sentido, isso não faz sentido, teu valor está muito caro para mim, eu tenho uma outra cotação que custa, e de verdade, cara, custava menos da metade, eu vou fazer com eles, tá? Só que essa outra empresa de ar-condicionado, ela instala ar-condicionado Em residencial, ela instala ar-condicionado em indústria, ela faz limpeza, ela faz isso, ela faz aquilo, ou seja, ela é o pato. Ela faz de tudo, mas nada ela faz bem feito. É isso. Fecharam o contrato, instalaram as máquinas de ar-condicionado. Poucos meses depois, cara, começou a dar pau no sistema de ar-condicionado inteiro. O que tiveram que fazer? Tiveram que voltar lá na empresa que era especializada, que ficou muito mais caro, né? Porque já pagou para fazer, agora tinha que pagar a pessoa para corrigir. Tirar e refazer. Exatamente, né, cara? E é o que acontece muito hoje no mercado, né? No financeiro, principalmente. Mercado financeiro, isso acontece demais. Por que tanta gente cai em golpe de pirâmide? Você já parou pra pensar nisso? Não. Cara, você conhece um pouquinho de investimento. Vamos lá, vamos generalizar no momento que a gente tá hoje. Tem lá, investimento dando 1% ao mês. Não, mas eu tenho uma oportunidade aqui que te dá 3% ao mês. Oportunidade rápida, né, cara? Por que se dá 3% ao mês só pra mim? Por que não dá pra todo mundo? Não é estranho? Não sou estranho? Você vai comprar um Mustang. Ele custa 500 mil. O cara fala assim, não, Fonseca, pra você eu vou vender aqui por 300 mil. É porque você é bonito, porque você é gente boa, porque eu gostei de você. Por que o investimento acontece isso? Por que pirâmide acontece isso? Por que muita gente cai em pirâmide por causa disso? Primeiro, porque o brasileiro é preguiçoso, né? Segundo, que o brasileiro quer ganhar, levar vantagem de qualquer coisa. E o brasileiro não tem conhecimento. Ele não sabe lidar com dinheiro. Ele não sabe. O dinheiro no longo prazo é o melhor dinheiro que tem. O pouco sempre é mais eficaz que o muito nunca. Às vezes a pessoa quer fazer muito de uma vez, mas ela esquece que se ela fizer o básico todo dia... E a gente negligencia o pouco, né? O pouco não vai funcionar. Não vai. Como é que uma árvore começa? Uma semente. O que ela vira? Aquela semente, ela foi pouquinho. O investimento é a mesma coisa. Não queira ter resultados rápidos com o investimento. Existem maneiras? Existe. Para quem é profissional. Eu sou profissional de investimento, eu não faço isso. Eu sei que eu não vou fazer coisa rápida. Muitas vezes eu não tenho tempo de olhar o meu investimento. Não queira fazer isso com seus investimentos. Não negligencie o tempo dos seus investimentos. Comece agora. O melhor dia para começar era ontem. Era ontem.
O segundo melhor dia é hoje. E engraçado, E com né, quanto cara? você conseguir. Eu vi um vídeo, foi na semana passada, semana retrasada, né? Tem um vendedor de carro que tá... Tecar. Não é o Tecar não, cara. É um do interior que tá viralizando. O cara posta mais de 30, 40 Reels por dia. Que isso? Mano, o cara, assim, tá estourado na internet. E ele gravou um vídeo com um empresário que eu achei muito interessante. Por quê? O empresário tava negociando com ele uma RAM, né? Com esse vendedor de carro. Uhum. E aí o vendedor de carro virou pra ele e falou assim, cara, vamos fazer um negócio nós dois, então? Você vai começar a me pagar a RAM com 1 centavo. Só que todo dia você vai dobrar esse 1 centavo durante 30 dias. No primeiro dia você me paga 1 centavo, no segundo paga dia 2 2, centavos, no terceiro 4, 4, 8, 16, durante 30 dias. Quer? Quero. Fechar o negócio. E aí pararam pra fazer conta. Você sabe quanto dá 1 centavo dobrado todos os dias durante 30 dias? Nunca fiz. Dá mais de 2 milhões de reais. Dá mais de 2 milhões de reais. Primeiro dia 1 centavo, segundo dia 2 centavos, 4 centavos, 8 centavos, 16, 32 e assim sucessivamente. Dá mais de 2 milhões de reais. Qual que é o aprendizado, cara? Não negligencia, cara. O pouco pode virar muito lá Não na negligencie frente. o pouco. Não negligencie O o pouco pouco. vira muito. Eu tenho certeza que muita gente vai fazer a conta aí, tá? Pode fazer. Pode fazer e depois mandar pra mim. Mas É interessante isso aí, não sabia não. é surreal, cara. É surreal. E é o que você falou, né? Muita gente não começa um investimento porque, cara, tá me sobrando só 30 reais, 40 reais, 50 reais. Coloca isso, cara, porque lá na frente vai fazer diferença. Vamos dar um exercício para quem tá em casa. Quem tem mais de 20 anos de trabalho aí, tá? Vamos pensar assim, nesses 20 anos aí. Vamos falar pra você, tá? Esses 20 anos. Por 20 anos eu tenho de idade, tá, mano? De trabalho não, pô, peraí. Nesses 20 anos, eu sei que seria mais, porque o Lava Jato começou com 14. Então, nesses 20 anos, se você tivesse ganhado 5% a menos todos os meses, eu tenho certeza absoluta que a sua vida não teria sido nada diferente do que ela foi. Pensa hoje em 5% a menos na sua receita. Mudou alguma coisa? Não. Não mudaria. Agora imagine se você tivesse guardado 5% todos os meses nos últimos 20 anos. É dinheiro pra Faz um caralho. exercício aí, gente, em casa. Pega aí seus 20 anos de salário, mais ou menos, faz uma média e põe 5% aí. Ao mês, né? Não Composto, precisa nem, né? Você não precisa nem fazer conta em Excel. Você joga em qualquer chat GPT hoje que ele faz a conta de juros compostos dele, tá? Pra vocês saberem quanto vocês vão ter de renda. Pra você entender. Por que tanta gente cai em golpe? Porque a pessoa não faz essa conta. Porque ela quer pra amanhã. E Reneu, no mercado financeiro, cara, como é que hoje a pessoa pode se blindar desses golpes? Porque hoje a gente fala de um sistema financeiro que tá quebrado, né, cara? Hoje, todo dia a gente vê um escândalo diferente. Então, a gente viu agora Banco Master, tem o BNB também, né? BRB de Brasília também, enfim. Teve a Victor agora, teve o Will, que era do Master também. Pois é, nesse momento, cara, como é que o empresário, né, ele consegue se blindar desses problemas financeiros que estão acontecendo? Porque eu acho que também é um dos receios, né, Sim. cara, de muita gente. Pô, Sim. e ver isso acontecendo, né, acaba retraindo mais o mercado de investimento, inclusive, Sem né? dúvida. É melhor hoje deixar o dinheiro debaixo do colchão Perdendo. do que colocar num banco, né, onde a qualquer momento pode acontecer um desastre e eu perder tudo, né? É a mentalidade de muita Exato. gente. O primeiro ponto é falar de ter um especialista em investimento junto com você, né? É o primeiro ponto. Risco zero existe? Não. Não. Mas quanto mais eu puder minimizar o risco, melhor. Você tem tempo de estudar investimento todos os dias? Nem tempo, nem saco. Pois é, mesmo se você tivesse saco, você teria tempo? Não. Eu estudo sobre investimento diariamente. Eu sou bombardeado de informação sobre investimento. Mesmo que eu não pegue e estude, eu sou bombardeado diariamente de informação. Então, o primeiro ponto para você se blindar disso é ter um especialista. O segundo ponto, você tem que ter um pouquinho de conhecimento sobre o seu dinheiro. É coisa simples. Terceiro ponto é não ser ganancioso. Porque a pessoa cai em golpe porque ela é gananciosa. Você tem que ter medo? Sim, você tem que ter medo. Mas você tendo uma pessoa do seu lado que entenda daquilo, vai fazer muito sentido. Pessoas que são especialistas em mercado mesmo, certificados. Igual eu tenho certificação nacional de investimento. Qualquer um que entrar no site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regula toda a parte de investimentos,
Qualquer pessoa que entrar lá e digitar o meu nome e meu CPF, vai ver que eu sou um assessor certificado, credenciado, que renovo anualmente a minha certificação. E renova através de prova, de curso, de um monte de coisa, tá? Então, a blindagem vai começar por aí. O segundo ponto é entender que qualquer reserva financeira, ela tem que estar no lugar certo. Por quê? Você deu o exemplo aí do Master e tal. A pessoa acha que a poupança é o lugar mais seguro. Ainda acha, né, cara? Quem garante a poupança, você sabe? Quem garante a poupança? Não. O governo. Porque quem usa o dinheiro da poupança é o governo. É o governo. Ele usa o dinheiro como empréstimo imobiliário. Tá? Todos os financiamentos imobiliários saem de dinheiro que vem de poupança. Os títulos de renda fixa, por exemplo, normalmente são títulos garantidos pelo FGC, que ficou amplamente conhecido agora, né? Muita gente não conhecia, mas conheceram agora por conta do Banco Master e tudo mais. Tem o FGC que tem a sua regrinha lá, que ela vai pagar. Muitas vezes, a pessoa acha que a poupança ela vai ter mais garantia por ser do governo do que um título que é o FGC. Só que os títulos, eles são transações financeiras entre os bancos. O CDB, que todo mundo está acostumado, todo mundo conhece, ele é um certificado de depósito bancário. Eu, banco, emprestando dinheiro para você, banco zerar o seu caixa. Você, banco, empresta para esse banco. Só que esses títulos são negociados com pessoas físicas e jurídicas, que são os terceiros. Cara, eu vou te emprestar um dinheiro. Você acha que eu vou querer mais garantia ou menos garantia? Mais garantia. Então, muitas vezes, os CDBs, eles têm muito mais garantias fiduciárias, né, garantia de pagamento, do que a poupança. A poupança você não tem segurança e garantia nenhuma, né? Ainda mais hoje. Não tem rentabilidade, tem nada. Então, é saber de coisas básicas de investimento. Cara, não tenho tempo, não tenho saco, não quero saber sobre isso. Arruma um assessor de investimento. Mesmo. O assessor de investimento hoje, a grande maioria, ela não cobra comissão. Ela cobra resultado, por resultado. Igual eu tenho com você. Se a sua carteira der lucro, eu ganho. Se a sua carteira não der lucro, eu não ganho. E simples assim. Se eu não te atender bem, você sai para outra, eu perco tudo. Exato. Então, você tem que ter esses cuidados com o seu dinheiro. Empreendedor, procure profissional. Se você vai construir, você procura um profissional. Se você vai ao médico, você procura um profissional. Se você precisa de jurídico, você vai no profissional. Por que para cuidar do dinheiro, você não procura um profissional? Que é hoje, cara, né? É o que você tem de mais importante, né? Porque sem o dinheiro, nada mais gira, né? É seu dinheiro. E outra coisa, gente, não romantizem a pobreza. Cara, ser pobre não é bom. Você já quebrou, eu já quebrei. Não romantizem ser pobre, gente. Ninguém merece ser pobre. Ninguém precisa ser pobre. Ninguém merece ser pobre. Eu não tô falando pra esbanjar dinheiro, não. Mas é poder fazer, dar conforto pra sua família. Dinheiro tem 3 funções. Isso eu aprendi com um amigão meu, que eu sou padrinho de casamento dele. Olha só que legal. Dinheiro serve pra 3 coisas. Primeiro é segurança. Primeira função do dinheiro é segurança. A segunda função do dinheiro, realizações. E a terceira função do dinheiro, ajudar as pessoas. Segurança, realização e ajudar o próximo. Realizar ações e ajudar as pessoas. Cara, se você tem o dinheiro, primeira função do dinheiro para você, cara, dá segurança. Eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho uma reserva ali que me garante a minha segurança. Segundo ponto, cara, eu trabalho para ter dinheiro para poder realizar meus sonhos. É comprar uma casa, comprar um carro, dependendo do sonho que cada um tem. Viajar, estudar um filho, fazer uma festa, se quiser uma festa de casamento. Terceiro ponto, cara, ajude as pessoas. Quem ajuda, multiplica. É uma outra coisa que as pessoas não se preocupam. Empresários também. Quantos empresários a gente conhece aí que tem programas sociais? Tem empresário hoje que tem programa social violentíssimo que ninguém sabe. Ninguém sabe. Nossa, muitos que ninguém sabe. Programas sociais milionários que ninguém sabe. Por que o cara faz isso? Ele já entendeu esse jogo. Ele ajudando, ele tá crescendo. Independente de religiosidade, tá, gente? Religião, espiritualidade, qualquer coisa. No que você acredite. Faça o bem. Não importa quem. Boa. E Rendel, pra gente encerrar, tá? Eu acho que falar sobre dinheiro, cara... Inclusive, na semana passada, eu recebi uma pessoa aqui também. A gente falou sobre... Né? A gente falou muito sobre dinheiro, a gente falou muito sobre proteção patrimonial também, né? E, enfim, né? E é um tabu que existe na sociedade, Sim. né, cara? Infelizmente, né? Não é um tema que se tem na escola, né? Hoje até tem mais, né?
muito pouco e muito superficial, É. né? Então, não é um tema discutido dentro de casa. Tá mudando um pouco também, né? Acho que as pessoas Sim. estão evoluindo. Acho que na minha época de criança era muito menos, até porque eu fui doutrinado que dinheiro era uma coisa ruim, né? Sujo. Sujo, infelizmente, mas hoje a gente entende que isso que é diferente, né? Então, assim, cara, se você pudesse deixar um insight pro empreendedor, né? Um insight pro empresário sobre disciplina e patrimônio, tá? Por onde ele precisa começar e qual é a importância de hoje, né? Ele se preocupar em cuidar de uma sucessão patrimonial, em cuidar de um seguro, enfim, tá? Então, deixa aquele insight, cara, lá do âmbito, né? Tira aquele lá de dentro que você sabe que vai ajudar o empreendedor a virar um pouquinho dessa chave, que eu vejo que é uma dificuldade de muita gente, pouco se fala sobre isso, né? Difícil ter um insight só, né? Porque é muita coisa Assim, nisso aí. lá naquela câmera, olhando Difícil no olho ter, deles. difícil ter um insight só, porque é muita coisa aqui. Mas todo mundo tem uma empresa para resolver um problema, certo? Você quer ser conhecido na sua empresa porque você resolve aquele problema. Entenda isso também com o seu dinheiro. Você tem um profissional que ele vai entender o seu problema e vai cuidar do seu problema. Qual que é o seu problema? É não saber lidar com o dinheiro. Ou precisar de um seguro, ou precisar de um plano de saúde, ou precisar de qualquer produto financeiro que seja. Então, do mesmo jeito que você quer ser a referência, procure um profissional de referência. Gente, tem milhares de profissionais hoje no mercado financeiro. Está se difundindo muito o mercado financeiro. Então, procure alguém que você conheça, que você confie. Ah, eu não conheço ninguém, não confio em ninguém. Cara, seu amigo vai conhecer, seu cunhado vai conhecer, sua esposa vai conhecer, seu colega de tênis vai conhecer alguém. Quantos clientes você já me indicou jogando tênis? Com certeza. Então, procure alguém para te ajudar. Assuma que você não é especialista nisso. A gente tem que saber as nossas limitações, gente. A gente tem o nosso limite. Eu não estou falando que ninguém pode aprender a fazer planejamento financeiro ou investimento, não. Todo mundo é capaz. Eu vim de outra área, tá? Eu vim de outra área completamente diferente. Mas, se você está focado em fazer o seu negócio crescer, esteja focado em fazer alguém fazer o seu dinheiro crescer para você. A gente não educa o nosso filho na escola, a gente não ensina o nosso filho a jogar futebol, a gente não ensina natação pro nosso filho, a gente não terceiriza tudo isso. Coisas muito mais simples. Por que o nosso dinheiro a gente não vai colocar na mão de um profissional que é habilitado a fazer isso? Então, cuide do seu dinheiro com alguém que tem capacidade de cuidar do seu dinheiro. É simples. Boa. E, pessoal, a ideia desse podcast hoje era trazer para vocês um pouquinho de conhecimento, né, sobre, de novo, um tema que é um tabu entre os empreendedores. Eu acho que com o C-Group, lidando cada vez mais com o empresário, lidando cada vez mais com o empreendedor, eu vejo que a galera negligencia muito esse tipo de assunto, né, esse tipo de tema. Cara, quantas empresas a cada 10, 100 empresas hoje têm um seguro de sucessão? São pouquíssimas empresas. Pouquíssimas. Né? E eu acho que a gente precisa, sim, começar a se atentar sobre isso, principalmente num país onde existe tanto risco político, né? Onde empreender fiscal é cada vez mais difícil, fiscal. A gente está falando agora, ó, batendo na porta, inclusive amanhã tem o C-Talks lá no nosso espaço falando sobre isso, que é reforma tributária, tá? Reforma tributária vai dificultar muito a vida do empresário, a vida do empreendedor, e o empreendedor, o empresário que não se antecipa, que não cria um planejamento pro CPF e pro CNPJ, a chance de dar errado é muito grande, né? Exatamente. A chance de dar errado é grande e vai dar errado. Vai dar errado. Porque, eu não cresci o suficiente para estar nessa reforma tributária, mas se você crescer, você vai ser prejudicado se você não se preocupar com isso. Exatamente. E assim, começa a criar a base desde cedo, né? É a historinha de 1 centavo, né, cara? Multiplica o teu conhecimento a cada dia, né, cara? Essa história do centavo é excelente. Cara, o planejamento financeiro é muito simples de fazer. Empresas grandes aí, cara, você vai pagar ele R$300 no seguro para os funcionários todos, você vai ter ali uma reserva de emergência da empresa, um dinheiro de fundo de caixa que você gira ele ali, que dá, paga uma conta de luz no final do mês. Coisa simples. Exato. Mas as pessoas têm medo de falar de dinheiro para um desconhecido. É isso. Esse que é o problema. Mas falam da vida financeira, falam da vida jurídica, da vida pessoal, de doença para qualquer outra pessoa. A pessoa procura um psicólogo para tratar a cabeça dela, mas não procura um especialista em investimentos. Para poder falar do dinheiro dele. Cara, que é a coisa mais importante. Todo mundo trabalha por dinheiro, gente. Outra coisa, seguro de vida, tá? Só um ponto para fechar. Qual que é a única certeza que a gente tem hoje? É a morte. Cara, seguro de vida é prova de amor. Com você e com a tua família, né? É prova de amor.
Por que eu não vou ter? Ah, porque eu tenho um patrimônio aqui, a pessoa... Cara, beleza, você construiu patrimônio pra quê? Pra ele ser queimado? Exato. Que você não se planejou pra sucessão dele? Não fizesse patrimônio, gastasse o dinheiro em vida. Agora, quando você morre, você não tem um seguro, você vai dar dor pra sua família e você vai dar trabalho pra sua família. Gasto, custo. E é um problemão, né, cara? Pô, tá doido, inventário. Só quem passa sabe, né? Boa. Inventário é um problemaço. Boa. Velhão, obrigado. Sempre Eu bom que agradeço. o nosso papo. Inclusive, sábado tem tênis, né? Sim. 2 horinhas de tênis pra poder amassar esse cara aqui. Eu vou postar pra vocês verem que quem tá com a razão na mesa, tá? Se vocês virem assim, ó, no post, na foto dele, tá? Deu a lógica, vocês já sabem. Renan, obrigado pela presença, Eu que cara. agradeço, Obrigado um prazer falar. pelo conhecimento. E muito em breve, cara, quero você de volta aqui trazendo mais conteúdo pra Sim. galera e vamos ensinar ao empresário, né, cara, essa galera a lidar com dinheiro, né? É importante. Lidar com dinheiro é muito importante. Aprender a lidar com dinheiro é muito importante. Não é fácil, tá, gente? Mas é extremamente importante. Boa. E se você gostou do conteúdo, se o conteúdo fez sentido pra você, compartilha com teu amigo, com aquela pessoa que também precisa colher insights financeiros dessa nossa conversa. Então não deixa de compartilhar, não deixa de curtir e não deixa também de seguir o nosso canal. Então, mais um episódio concluído com sucesso e até a próxima.